do processo administrativo. Essa é mais uma aula que nós estamos comentando o estatuto, né? Lei seca comentada aqui por mim, ok? Então vamos lá aqui, sem mais delongas, vamos falar hoje sobre do processo disciplinar cometido, né? Alguma ação disciplinar cometida por servidores públicos. Como é que se dá isso? Artigo 160 aí, você pode acompanhar aí na lei, tá? Baixe esse PDF aí, pessoal, e estude isso, tá bom? Vamos lá. Artigo 160. O processo administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por falta ou irregularidade praticada no exercício do cargo ou função, por ação ou omissão. Omissão, pessoal, se você está vendo uma coisa, está vendo que está errado e não faz nada, ok? Você está sendo omisso e você responde igualzinho. Segundo o Código Penal, se você está vendo uma pessoa furtando dentro da repartição, exemplo de um crime, e você é omisso, não faz nada, fala, não, não tem nada a ver com isso, você vai responder como se tivesse furtado. A única coisa que vai acontecer contigo é que você vai ter uma redução de pena aí, talvez de um terço, tá? Ou doloso, doloso é quando você age com dolo, você quis aquele resultado, ou culposo, quando você não quis produzir. Exemplo, acidente de trânsito, para ser acidente tem que ser culposo, ok? E que tenha relação com as atribuições do cargo em que encontra investido. Compreende-se dois procedimentos. Ó, aqui, ó. Então, a ação disciplinar, ela compreende dois procedimentos. Quais são os procedimentos? Olha, esses dois aqui. Aqui, ó. A sindicância, a sindicância, que é para apurar infrações, no caso de suspensão de 1 a 90 dias, de 1 a 90 dias, ou advertência, tá? E no caso de processo administrativo disciplinar, que é o famoso PAD, no caso de demissão ou destituição de aposentadoria, tá? Aí é o PAD, ok? Quem assina o PAD? A autoridade que assina o PAD é a prefeita. Quem assina a sindicância? Quem assina a sindicância, no caso de suspensão, é o secretário. No caso de advertência, é o chefe da repartição. Ok? Fechou? Então lá. Parágrafo primeiro. As sindicâncias poderão ser processadas nos respectivos órgãos de lotação, tá? Do indiciado e os processos administrativos disciplinares nas unidades permanentes de corregedoria ou comissão especial designada para tanto. Então, a sindicância poderão ser feitas dentro da própria repartição, da própria secretaria. Agora, o PAD tem que ser para uma unidade permanente de corregedoria, uma comissão permanente para aquilo, tá? Seguindo. Para fins o disposto no parágrafo anterior, está falando aqui, ó, das sindicâncias, a autoridade competente, ao julgar o relatório da sindicância, remeterá respectivo auto à unidade permanente de corregedoria ou comissão designada para apuração de fatos para a obrigação de instauração de processo administrativo disciplinar ordinário. Vou falar uma coisa aqui para você. A sindicância ela é aberta para apurar uma infração punida com suspensão ou advertência. Mas, quando estiver apurando, abriu a sindicância para apurar determinada ação de um servidor. E lá nessa sindicância constatou que é um ilícito, que a pena é de demissão, então você vai remeter os autos da sindicância para a corregedoria ou procuradoria, ok? Para que se instaure um PAD, um processo administrativo disciplinar ordinário, ok? É isso que está querendo dizer aqui, ó, o parágrafo segundo. Constatada que a falta ou o ilícito praticado pelo indiciado forem combinados em sanções disciplinares de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilização ou destituição de cargo, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Para fins do disposto parágrafo anterior, compete ao julgar o relatório a sindicância, tá?
Ao julgar relatório, a sindicância remeterá os respectivos autos à unidade permanente de corregedoria, se constatar, que é a letra A, se constatar que a falta ou ilícito praticado pelo indiciado for incumbinado de sanção disciplinar de demissão. Letra B. Ensejar ao sindicante obrigação de indenizar ao erário. Olha só. Então, vamos lá. O PAD. Se você abriu uma. O PAD é para investigar alguma ação que envolva, que aquela ação for demissão, por exemplo, desídia, né? Ou então conduta escandalosa em repartição, é punido com demissão. Vai abrir um PAD. Ou o PAD é aberto, serve para isso, ou quando ensejar obrigação de indenizar o erário público, ok? Você causou um prejuízo aí aos cofres do município. Então você tem que indenizar, então vai se abrir um PAD. Se abrir uma sindicância e a sindicância verificar que você deu um prejuízo ao erário, ele remete esses autos para abrir um PAD. Se abrir uma sindicância e verificar que aquele ato, ação disciplinar que você cometeu for punida com demissão, remete-se os autos à corregedoria para abrir um PAD, tá? Então, quais são? Então, lá. A ação disciplinar ela compreende a sindicância e o processo administrativo. O PAD ele é aberto quando? O PAD ele é aberto quando for punido com demissão ou obrigação de indenizar o erário. Nesses dois casos, tá? Terceiro, as penalidades de advertência e suspensão, aqui, ó, advertência e suspensão, serão apuradas mediante sindicância, sendo que dessa poderá resultar, pessoal, o arquivamento do processo, a aplicação de penalidade de advertência de suspensão de até 90 dias, instauração de processo administrativo disciplinar, quando for uma pena punível com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou quando tiver que indenizar o erário, tá? Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. Todo aquele que tiver ciência de irregularidade no serviço público será obrigado a comunicar à autoridade superior. E se não comunicar, pessoal, responderá por omissão. As denúncias fundadas sobre irregularidades serão objeto de apuração, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Então, lá, as denúncias fundadas sobre irregularidades serão objeto de apuração, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. As denúncias fundadas sobre irregularidades serão objeto de apuração. Parágrafo 1º. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. O que é o objeto? Por exemplo, o servidor está sendo acusado de ter furtado um celular dentro da repartição, ok? Aí o celular está lá, ou seja, ou então nunca existiu esse celular. Se o celular está lá, então o objeto está lá na repartição. Se o celular nunca existiu, o objeto não existe. Então o objeto é o celular, ok? As denúncias anônimas não serão apuradas. Ó, então você ligou lá, vai denunciar qualquer servidor, você tem que se identificar, tá? O servidor quer responder à sindicância ou processo administrativo disciplinar por falta ou irregularidade, cuja sanção prescrita seja demissão ou quem seja a obrigação de indenizar aqui, ó. Isso aqui será aberto para indenizar o erário por prejuízo ou danos causados ao erário público, não será exonerado. Por que não será exonerado de ofício? Exonerado de ofício é quando a administração te manda embora. E nem é pedido, então não vai te mandar embora e nem vai aceitar o seu pedido. Até o quê?
enquanto não concluir o processo e cumprir a penalidade, ou seja, enquanto não terminar o PAD, processo administrativo disciplinar, e você tiver indenizado o erário, ok? Havendo indícios de prática de crime, olha isso aqui, muito importante, tá? Decorar isso aqui. Havendo indícios de prática de crime, a autoridade que instaurar o processo administrativo disciplinar comunicará de imediato quem, pessoal? Quem? O Ministério Público. Ok? O Ministério Público, havendo indícios de crime, ele vai te denunciar ao Poder Judiciário. Aqui você vai responder administrativamente o PAD, civilmente, que você vai ter que indenizar o erário, tá? E criminalmente, que você pode ir preso. Do afastamento preventivo, quanto que vão afastar o servidor? Artigo 165. Como medida cautelar, a fim de que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade, a autoridade que instaurar o processo administrativo disciplinar, sempre que julgar necessário, poderá ordenar o afastamento do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem perda da remuneração. Ok? Olha aqui, ó, parágrafo 1º. O afastamento será prorrogado por igual prazo, por mais 60 dias, 120 dias, quando cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então, ele ficou 120 dias afastado. Se não tiver concluído o processo, ele irá voltar. Agora, olha o que diz o parágrafo 2º. Tratando de servidor em alcance ou malversação de dinheiro, gastou mal o dinheiro público, o afastamento será obrigatório durante todo o período do processo administrativo. Então, se você é um servidor em alcance, o que é servidor em alcance? É aquele servidor que pegou um suprimento de fundos, um dinheiro do município para gastar ali dentro da administração. Ele gastou e no final do ano ele não conseguiu dar ciência, ele não foi lá e disse, olha, eu gastei com isso, está aqui as notas fiscais. Ele não deu ciência, ok? Então ele é considerado servidor em alcance. Cuidado com isso. E malversação, você gastou mal o dinheiro, tá? Então, se for um desses dois casos, você ficará afastado todo o tempo. Nem que dure um ano, você ficar afastado um ano. O chefe dos poderes do município poderão criar, no respectivo âmbito de atuação, unidade permanente de corregedoria administrativa, cuja competência e atribuições serão definidas em regulamento próprio. O regulamento, esse não nos interessa, porque não está pedindo. Sindicância. 167. A sindicância, como meio sumário de verificação, será conduzida pela unidade permanente de corregedoria ou por comissão composta de 3 servidores. 3 servidores, pessoal, da sua secretaria mesmo aí, ó. 3 servidores designados pela autoridade competente, titulares de cargo de provimento efetivo. Então tem que ser 3 servidores concursado no mesmo ato em que determinar a sua instauração, que indicará também dentre eles o respectivo presidente, e o presidente escolherá o secretário, tá? Além desses 3. Não poderá participar da comissão de sindicância, aqui, ó. Tá? Então, porque vai chamar seus colegas lá para compor essa sindicância. Aí esses colegas seus não poderão ser parente seu, ou consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau. Então aqui nem tio, tá? E nem tia. O terceiro grau que de alguma forma tenha qualquer interesse com a relação dos fatos apurados. Beleza? Até o terceiro grau. Geralmente até segundo grau. Aqui ele vai até o terceiro grau, tá? Artigo 68. A sindicância será instaurada quando? Quando não houver indício suficiente quanto à materialidade e à autoria. Por quê? A sindicância ela vai ser instaurada para investigar a materialidade. A materialidade é o objeto. E a autoria? Se o servidor é o autor mesmo daquilo ou não. É o autor mesmo daquele fato ou ato, né? Ou não, tá? Também a sindicância ela poderá ser usada como preliminar do processo administrativo disciplinar. Então, vai uma pergunta. Professor, para abrir um PAD,
Tem que abrir uma sindicância primeiro? A resposta é não. Mas ela serve como preliminar, ela serve. Que casos? Aqueles casos, criatura, que abriu uma sindicância contra você, aí verificou que você tem que indenizar o erário. Aí remete aqueles autos para abrir o PAD. Ou então abriu uma sindicância para você para apurar, por exemplo, uma que você recusou da fé a documentos públicos. Aí chega lá, verifica que você recusou, a sindicância verifica que você recusou porque você não gosta, você desafeto do cara. Ah, meu amigo, vai abrir um PAD, porque aí já entra outra coisa, aí já é crime. Então remete-se os autos para abrir um PAD, ok? Outra pergunta. Abrir o PAD, necessariamente você será demitido? Não, tá? E a sindicância também é para apurar a materialidade ou autoria do fato, punido com advertência ou suspensão de até 90 dias, tá? Caso em que poderá resultar na aplicação de sanção administrativa disciplinar, ok? Beleza. Ó, a sindicância poderá ser dispensada para o caso da existência de evidência de indícios fortes o suficiente para a formação do convencimento, ao menos em tese, da prática de falta ou irregularidade que enseje sanção de demissão ou cassação, tá vendo? Então pode ser até dispensada a sindicância, se for um caso de demissão ou cassação, porque abre-se o PAD diretamente, abre-se o processo administrativo disciplinar. Tem competência para instaurar a sindicância. Olha só, deixa eu te falar. Quem pode mais, pode menos. Quem assina a demissão é o chefe do Poder Executivo ou Legislativo. Quem assina as advertências, a suspensão do secretário. Quem assina as advertências, o chefe da repartição. Mas quem pode mais, pode menos. O prefeito pode assinar qualquer um desses, ok? Então, lá, tem competência para instaurar a sindicância. O chefe dos poderes do município. Tá? Então, a prefeita pode mandar instaurar. Os dirigentes máximos dos órgãos, secretários. Parágrafo único. O chefe da repartição e outras autoridades têm competência para instaurar uma sindicância. Ok? Sindicância é o caso comum. Beleza? Agora o PAD. Né? O PAD é o chefe do Poder Executivo, tá? Ao menos em tese é ele quem assina. Pessoal, aqui essa aula eu já dei e o que cai é até ali, tá? Que sempre cai. E o restante aqui, ó, isso aqui não cai, ok? Então não nem vamos perder tempo. Vamos voltar aqui, vamos fazer uma pequena revisão. Vamos lá. Processo administrativo. Vixe. O processo administrativo disciplinar compreende dois procedimentos. Quais são os dois? Sindicância e o processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD. Para que serve a sindicância? Para apurar ações punida com suspensão de 1 até 90 dias ou advertência. E o processo administrativo disciplinar serve para quê? Para, nos casos que for punido com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ok? O que mais que a gente pode ver aqui? Que a sindicância ela pode resultar em arquivamento do processo, aplicação de advertência ou de suspensão de até 90 dias, ou instauração de processo administrativo disciplinar quando? Quando aberta a, a sindicância, verifica-se que aquilo que o servidor fez causou prejuízo ao erário, remete-se os autos para o BIMPAD. Ou que aquela ação que o servidor cometeu é causa de demissão, abre-se um PAD. Ok? E o PAD é aberto para quê? Para que serve um PAD? Para apurar exatamente isso que eu falei para você. Demissão ou indenização ao erário, ok? E do afastamento preventivo. Então, o servidor ele poderá ficar afastado por até 60 dias, prorrogado por mais 60 dias durante o processo, ok? Terminou o prazo de 60 mais 60, ele vai voltar ao serviço, mesmo que não tenha terminado ainda de apurar. Agora, se esse servidor for
tido como em alcance aquele que não deu ciência dos gastos dele, do suprimento de fundos, ou ele gastou mal o dinheiro. Então, esse aí ele vai ficar suspenso durante todo o processo, ok? Beleza? Guarde isso aí no seu coração, tá? Eu vou encerrar essa aula e nós estamos quase terminando aqui a 008, tá? Fique atento aí no nosso canal. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para quem é de abraço e beijo para quem é de beijo.